Olá, olá, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. E eu vou fazer um pedido para quem está entrando. Vai colocando esse símbolozinho de encaminhar, que é igual uma setinha, e encaminhe para quem vocês conheçam, que tem algo aqui, né, no Instagram, para poder vender, que se interesse em entrar aqui no Instagram e fazer dessa rede social uma rede de vendas, porque foi originariamente feito para ter uma comunicação entre uma empresa, por isso que iniciou o Instagram principalmente para iPhone, só 2 anos depois que foi para o Android. E então, assim, quem vai vender aqui no Instagram, eu peço para que vocês possam encaminhar para eles, tá bom? Então, gente, vamos começar. Vamos falar aqui dos maiores erros que a gente tem aqui no Instagram, que as pessoas acabam cometendo esses erros e que não sabem. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês aqui que estão entrando na live. Não percam, que vai ser maravilhosa mesmo, vai ser muito bacana vocês conhecerem todos os erros aqui que a gente acaba cometendo, né? Aqui no Instagram. Então, gente, eu vou disponibilizar para vocês aqui meu primeiro slide que eu fiz. Aqui, cadê? Meu primeiro. Vamos lá. Primeiro erro de todos é comprar seguidores. Aí vocês podem me perguntar assim: Giovana, por que o primeiro erro vai ser comprar seguidores? Olha, porque quando a gente compra seguidores, muitas pessoas, elas acabam criando seguidores realmente para isso, para fazer um grupo para que ela possa vender esses seguidores para qualquer perfil. E quando você vende os seguidores que não são ativos, eles não vão curtir, não vão falar com você nos comentários, não vão encaminhar os seus posts para ninguém, então vão ser seguidores fantasmas. E o que isso acontece? O Instagram, quando vê, independentemente da quantidade que você tem de seguidores, mas ali você não tem nenhuma interação, você acaba sendo jogado para escanteio e o Instagram entende que o seu conteúdo não é um conteúdo bom e ele não te encaminha para outros seguidores. Então, quando você compra seguidores fantasma, como que eles não existissem, é só para fazer um número para você. Mas o Instagram acaba não te indicando para mais pessoas, porque o Instagram ele te indica aqui gratuitamente de diversas formas. E a atual forma que ele mais indica hoje é o Reels, tá? Eu acabei de viralizar mais um post meu, acabei de receber lá, que eu viralizei mais um post agora no Reels, por conta de você fazer toda a metodologia que a gente tem até no nosso curso lá, disponível, sobre tudo sobre o Reels, sobre o tutorial lá de Reels, e tem uma metodologia, um passo a passo que você tem que seguir, e eu vou dizer aqui também alguns pontos para vocês. Ignorar a interação. O que acontece? Quando alguém fala ali com você, algum comentário com você no seu post, gente, o mínimo que a gente tem que fazer é responder. E quanto mais a gente responde, mais tem interação, mais aquele post tem relevância para o algoritmo do Instagram. Então, você não pode deixar a pessoa assim no vácuo, né? Como a gente fala. Você tem que dar uma atenção, porque ele pensa o quê? Pô, aqui no Instagram eu faço uma pergunta, nem me responde, vou comprar um negócio dele, se eu tiver algum problema, como é que eles vão me responder? Então a gente precisa disso, precisa saber que as pessoas estão aqui e a gente precisa respondê-las. Todas as perguntas que as pessoas têm, é o mínimo de atenção que você pode dar, é responder o comentário dela. Então, esse é outro erro que a gente acaba cometendo aqui, não respondendo as pessoas. Algumas pessoas cometem, né? Nem todo mundo. E postar conteúdo de baixa qualidade. O que acontece? Quando a gente posta principalmente o Reels e os Stories, um vídeo de baixa qualidade, um som que a pessoa não esteja entendendo o que você está falando, ele acaba saindo. Porque a gente, se você colocar aquela imagem que a gente estava acostumada anos atrás, com a TV que a gente tinha, a gente estava habituado àquele tipo de qualidade de imagem e para a gente não fazia tanta diferença. Se hoje você colocar um vídeo que a gente via, sei lá, há 10 anos atrás, 5 anos atrás até, gente, a gente vai sentir uma maior diferença, não vai querer ver. Então, vocês têm que, quando vocês postarem algo aqui, tenta ver se está numa qualidade boa, se o vídeo não está tremido, se você falando, você não está virando toda hora, porque ninguém aguenta ficar vendo um vídeo que a pessoa vira para lá, vira para cá. Ninguém gosta. Então, assim, tenta focar no lugar, fala direitinho, tenta ser o mais sucinto possível, não ficar voltando e indo no mesmo assunto todas as horas, tá? Foca, fala direto e faz um vídeo de boa qualidade.
Vamos lá para o próximo post aqui. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer que eu respondo para vocês depois, tá? Outra coisa, o hashtag. O hashtag tem 2 problemas, por isso que muita gente fala para você não usar o hashtag. Mas eu digo que você tem que usar, porque se você souber usar direito, eu tive 650 mais ou menos visualizações num post meu do feed só de hashtag, fora as pessoas que já me seguem. Então, se você souber utilizar a hashtag, você utilize com sabedoria e utilize no máximo 20, 25 ali. Porque quando você chega em 30 hashtags por post, ele entende que é um spam. O algoritmo do Instagram entende aqui como se fosse um spam e acaba também te dando uma bloqueada e te colocando ali no shadow ban. E se você também usar hashtags proibidas, você também acaba ficando na shadow ban, tá? Uma delas que muita gente acaba usando e não sabe é o hashtag sextou. Porque se você dividir a palavra em inglês, aí você vai ter uma tradução que não é muito legal, tá? Então, por isso que quando você for fazer uma hashtag, vai lá na lupinha, eu já expliquei aqui numa live anterior que eu fiz com vocês. Vai na lupinha, coloca a hashtag e vê se essa hashtag você consegue seguir esse perfil. Se você conseguir seguir esse perfil, essa hashtag é válida, você pode utilizar, tá? Excesso de autopromoção. Quando, assim, como eu já expliquei para vocês aqui no início, o Instagram é uma rede social de entretenimento. Se você entra e só posta coisa de venda, o pessoal vai querer sair. Então não vai querer ficar seguindo seus stories principalmente. E os stories você tem que tentar vender um pouco menos. Você vai vender lá no seu perfil. Os stories é onde você vai gerar conexão com o seu pessoal, com a sua audiência. Gera bastante conexão ali, mas não deixa de vender também. Você vai vender lá, mas você não vai vender cada post que você coloca ali. Você vai ficar vendendo sem parar. Você faz porque, como eu disse, aqui é uma rede social que a gente quer um entretenimento. A gente quer saber, sim, um pouco da vida dos outros, que nós somos curiosos. Eu sou muito curiosa, então eu gosto de saber de tudo. Então, assim, a gente acaba querendo saber, a gente quer saber onde que a pessoa tá, o que a pessoa tá fazendo, onde que ela tá comendo. Então, é interessante que a gente possa postar. Vou postar tudo, toda a minha intimidade? Claro que não. Você tem que saber dosar o que você vai postar ali, tá? Então, é isso. Então, você tem que saber exatamente o que você vai colocar. Não vai saindo botando um monte de venda e também não vai saindo não fazendo a sua venda. Porque você tem que utilizar o Instagram a seu benefício também. Eu tô aqui, eu tô ajudando um monte de gente, estou postando vários conteúdos gratuitos. E um professor meu, que eu já fiz esse curso do Érico Rocha, falava, na hora de dar, você dá. Que eu tô dando conteúdo gratuito à vontade. Mas na hora de vender, você tem que vender, entendeu? Você não tem que ter vergonha de vender, gente. Tem que vender. Porque lembra de boleto, que a gente tem boleto para pagar. Então não tem que ter vergonha, não. Aparece, coloca um filtro lá. Tô com filtro, tô rouca. Acabei ficando rouca, acho que é o nervoso. Mas vende na hora que tiver que vender. Não tem que ter vergonha. Agora partiu para outro. Não usar a legenda. Se você não usar a legenda, a pessoa não usar a legenda nos stories. E também, nesse caso, é não usar títulos. Eu acabei escrevendo errado. É não usar títulos relevantes. Vocês têm que colocar um título que chame a atenção, um título que faça com que a pessoa clique ali no seu post e queira continuar, tá bom? Então, assim, faça aqueles títulos bem chamativos, bem curiosos, que façam com que a pessoa fique curiosa para poder saber o que você vai ter aqui no post ali. Outra coisa é não seguir as diretrizes. Gente, esse é um grande erro aqui no Instagram. O Instagram tem lá as diretrizes dentro do Meta, que você pode parar um tempinho, dar uma olhada lá e ver o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Uma das diretrizes que você não pode fazer é falar palavra de ódio, de morte, falar coisas sobre política. Você acaba sendo um pouquinho colocado de lado pelo Instagram também. Agora o próximo post aqui. Esse daqui, gente, eu já ensinei também na aula de live como é que a gente faz para colocar esses slides aqui no fundo, tá? Tem essa aula, eu deixei salva lá no meu feed, é só procurar lá que vocês vão conseguir ver. Não tirar um dia para analisar suas métricas. O que seria analisar sua métrica? Analisar a métrica é saber qual o seu post que você colocou, por exemplo, no feed, quantos salvamentos ele teve, quantos encaminhamentos ele teve, quantas pessoas curtiram, quantas começaram a te seguir por ali. Então, assim, eu tiro um dia da semana, printo ali
todas as minhas análises ali de métricas. Eu entro nos stories, qual o story que teve mais visualização, mais alcance. Olha o feed, olha o Reels. E você vai ver a métrica ali, onde você ganhou mais seguidor, aonde que você teve mais salvamento, aonde que as pessoas mais encaminharam o seu post. Mas para que serve essa métrica? Essa métrica serve para quando você quiser fazer um tráfego pago, que é aquele que você coloca dinheiro no Instagram e o Instagram pega esse post seu e encaminha para pessoas específicas, que isso é muito bom. Você vai saber exatamente o post que a sua audiência, os seus seguidores gostam. Então vai ser um post que você vai ser mais assertivo. Essa é a grande importância de você saber analisar sua métrica. E isso a gente vai ter lá no meu curso também. E só focar em qualidade de seguidor. Você não tem que focar na qualidade de seguidor que você tem. Se você tem seguidores engajados, se você tem seguidores que estão interessados no seu assunto, você tem que dar valor a eles. Entrar e falar ali para eles. Óbvio que você quer crescer, porque quanto mais seguidores, mais possíveis vendas você pode ter. Mas não quer dizer que você não vai dar valor a esses. Dê valor a esses, responda bastante a esses, veja as maiores dúvidas deles, para que você possa fazer o do seu Instagram, um Instagram mais direcionado e mais focado ali no assunto que eles têm interesse. Porque não adianta a gente postar o que a gente acha que eles vão gostar, porque nem sempre é o que eles gostam. Então, se você tem um Instagram aqui que você quer ter sucesso, você tem que ouvir muito a sua audiência. Ouvir as dúvidas dos seus seguidores e responder aqui pelo Instagram. Não usar todos os formatos. O que seriam esses formatos? O Reels, a Live, o Feed, os Stories. Você não pode só, por exemplo, eu só gosto de aparecer nos Stories, só vou botar nos Stories. Não. Por quê? Porque existe o funil de vendas, né? No Reels você vai atrair o pessoal novo. No feed você fixa eles ali, porque você vai dando conteúdos mais densos, conteúdos onde você mostra que você entende do seu nicho, do seu produto. E, gente, a conexão é gerada lá nos stories. Por quê? Porque história se conecta com história. É onde você vai mostrar um pouquinho do seu eu, é onde você vai mostrar um pouquinho mais da sua privacidade, vai mostrar os seus filhos, seus pets, vai mostrar aonde que você tem mais afinidade, quem você foi criado. Você vai sempre falar um pouquinho ali do seu dia a dia nos seus stories. Então, é um funil de vendas. Primeiro entra, depois você conserva o pessoal e depois você faz conexão. E nos stories é onde você consegue mais vender, porque as pessoas têm mais confiança em você. Entre comprar de você, que ele já conhece, e comprar de uma pessoa que ele nunca viu na vida, é óbvio que ele vai dar preferência a comprar de você, porque já tem uma conexão com você. Por isso a importância de você utilizar todos os formatos, até mesmo também por conta da entrega aqui do Instagram. Quanto mais você utiliza todas as ferramentas que eles disponibilizam, porque eles gastam dinheiro para colocar cada ferramenta aqui, mais eles te divulgam. E outra coisa, não vai falar com desânimo, né? Porque se você chega aqui e começa a falar, gente, não sei o que, ninguém vai querer ficar te ouvindo, não. Porque desanimada baixa a nossa vida, né? Desanimada já basta a gente ficar com os nossos problemas. Ninguém quer entrar no Instagram dos outros para ouvir problemas dos outros. Eles querem o quê? Solução e que a gente resolva os problemas que eles têm. Mas por isso eu não vou poder falar nenhum problema? Não, gente, claro que não. Vocês podem falar um problema desde que vocês tenham a solução para isso. Então, é importante que vocês cheguem aqui com ânimo para falar, querendo trazer algo importante para o seu seguidor, fazer diferença na vida dele e não ficar falando com aquela voz morta que ninguém gosta. Então, por favor, vamos falar aqui animado, vamos aparecer, vamos parar de ter vergonha de aparecer. Tem um monte de seguidor meu aqui que fala que tem vergonha de aparecer, que não nasceu para isso. Gente, não vamos fazer isso não, vamos aparecer, não tem que ter vergonha não. Vai filmando primeiro você mexendo no seu produto sem aparecer seu rosto. Vai filmando se você tem loja, as suas roupas, os seus produtos. Vai filmando depois você trabalhando sem olhar. E uma hora você vai aparecer. Usa filtro. Se você quer saber como é que você utiliza o filtro, quando a pessoa utiliza o filtro que você gosta, aparece logo lá em cima do nome dela. Clica e salva esse efeito, que depois você consegue utilizar esse efeito. Agora vamos para o último slide aqui. Peraí. Eu vou parar depois um pouquinho para ver se tem alguma pergunta. Pronto, perfil mal estruturado. Gente, isso é um dos maiores erros mesmo do Instagram. Por quê? Você entra num perfil que a foto você não consegue nem identificar
o que é aquela foto. Às vezes a foto está muito de longe, às vezes a foto você tá uma foto meio turva que você não consegue entender. Isso é muito ruim. Você tem que ter o seu perfil bem estruturadinho. Tem que ter uma foto boa de perfil, ou da sua logo ou do seu rosto. Tem que ter uma biografia em que você explica qual é o seu produto. Você tem essa parte ali de bandeja para você vender o seu produto. Então, na biografia, explica de uma forma bem simples o que é o seu produto. Se você vende um produto de, sei lá, para limpar chão, explica o que ele vai fazer, o que ele vai transformar. Se você é uma psicóloga, explica qual é o que você resolve. Se o seu assunto, você tem que ter um nicho e um subnicho. Se você trata mais especificadamente de ansiedade, diga o que você vai tratar sobre os problemas de ansiedade. Diga a solução. Ninguém quer saber o processo. A gente quer saber a solução, a gente já quer saber o produto pronto, o que ele vai transformar para mim, o que ele vai melhorar para mim, para eu saber se ele vai servir para mim ou não. Outra coisa que você tem que ter a CTA, que é o Call to Action, é você fazer com que o seguidor tome uma ação. E você vai botar o seu link logo ali embaixo para onde você quer direcionar ele, tá? E por último, para você ter um perfil bem estruturadinho, são os seus destaques. Gente, não coloca muito destaque não, porque a pessoa acaba ficando assim meio que perdida. Quando tem muito destaque, ela acaba não vendo nenhum. Agora, se você já tem menos destaques bem direcionados, ele vai querer ver todos, porque vai se interessar, e você tem que colocar ali as maiores dúvidas dos seus clientes, a sua história e exatamente o que o seu produto serve, para que o seu produto serve. Então, esse seria um perfil bem estruturado. Agora, o Reels, para vocês entenderem o algoritmo do Reels e vocês conseguirem, como é que eu vou te dizer, conseguir agradar o algoritmo do Reels, vocês precisam utilizar alguns métodos, tá? Eu já volto para falar com vocês, eu só vou ver aqui alguns comentários, vou ver se alguém está com alguma dúvida e eu já volto falando com vocês a respeito do Reels. Vamos ver. Pessoal dando boa noite. Gente, enquanto isso, vocês podiam aproveitar e encaminhar, colocar essa setinha aqui para as pessoas que vocês conhecem, para poder ver a nossa live, tá? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Você faz análise de perfil? Faço sim. Também é um dos serviços que a gente disponibiliza aqui. E, gente, já conto. Os 10 primeiros compradores aqui do curso, eu vou ter 1 hora de consultoria que você pode utilizar para análise de perfil ou para alguma dúvida direta aqui comigo, tá bom? Aí a gente pode utilizar tanto para análise de perfil quanto para qualquer dúvida que você tenha. Mas a gente também tem esse pacote aqui no nosso serviço, análise de perfil. Tenho que fazer stories todo dia? Tem. Principalmente segunda-feira. Você tem que fazer. Porque é onde o pessoal tira pra fazer tudo. Segunda-feira você começa a dieta, segunda-feira você começa a fazer exercício, segunda-feira você começa tudo na sua vida. Então os stories você tem que fazer todo dia sim, e de uma forma quebrada. Fatia os stories, não pega e coloca tudo de uma vez não, porque sua bolinha vai ficar lá na frente quando você postar os seus stories. Mas se você não postar mais nada durante o dia, os seus stories vão morrer. E você não vai ter mais sua visualização ali, tá? A bolinha para andar dos stories é tanto das pessoas que você mais visualiza, quanto do momento que ela vai inserindo ali os stories do dia. Se ela inseriu de manhã, vai aparecer de manhã e depois ao longo do dia vai inserindo, vai andando a bolinha, tá? Vamos lá. Quando não estou inspirada ou quando não tenho tempo para criar conteúdo, posso repostar aqueles vídeos dos Reels dos outros? Então, quando a gente reposta, assim, quando a gente não tem conteúdo, quando a gente não está inspirado, é melhor a gente até escrever no próprio Stories, ali naquela aba de criar, você clica ali e escreve alguma mensagem motivacional, fala alguma coisa, filma alguma coisa na sua casa, sobre sua vida, e fala algum bom dia. Por quê? Você, para repostar alguma coisa de alguém, você tem que repostar depois do seu terceiro story, tá? Por quê? Porque esses 3 primeiros stories são os stories mais importantes para a sua visualização ser boa. Se você tem algum tipo de interação nos seus 3 primeiros stories, o Instagram te entrega para mais gente. Então, se você repostar no seu primeiro stories, o que acontece? A pessoa vai clicar nesse repost que você fez e vai sair da sua conta. Quando ela sai da sua conta, o algoritmo entende
que você não tá com conteúdo bom, que a pessoa tá saindo dos seus stories, entendeu? E não vai parar de te entregar, vai te entregar menos ainda do que eles já estão entregando, né? Então, assim, evita ao máximo de fazer esses posts. Tem até uma das últimas coisas que eu coloquei, para quando a gente tiver alguém que coloca o nosso arroba e menciona a gente tem que pensar quando que a gente vai repostar ou não. Se tá valorizando a gente, se tá, por exemplo, você tem uma loja de roupa e tem uma roupa bonita, tá bonita e tá te marcando, você reposta. Agora, se tá com a roupa toda feia, a pessoa vai achar que sua roupa não é bonita daquele jeito e não vai querer comprar. Então, quando a gente for fazer repost de arroba, para marcação de arroba nosso, você tem que pensar direitinho se vale a pena você repostar ou não. Ui, gente, peraí. Tá. Então, já foram todos aqui. Faço isso direto, tô toda errada. Ai, gente, a gente aprende. Eu aprendi depois de fazer muito curso. Você acha que eu já sabia disso? Já fiz muito curso de Instagram, porque eu tinha uma loja, né, gente? E eu queria fazer que essa loja desse muito certo. Então, eu fiz vários cursos de Instagram e me apaixonei por essa área. E gosto muito, gosto pra caramba. Podem vir perguntar o que vocês quiserem aí, que eu gosto bastante de fazer. Vamos continuar então. Reels. Sobre o algoritmo do Reels. Esse algoritmo, gente, se vocês conseguirem fazer com que ele entenda do seu conteúdo, ele te disponibiliza muito. Eu já tive, alguns Reels meus que chegaram a 17 mil visualizações, ganhei 400 seguidores em um, já ganhei 200 e pouco em outro, ganhei 300 e pouco em outro. Nos meus últimos, eu acho que 3 meses, acho que é isso, não me lembro. Eu ganhei 900 seguidores, gente, eu não fiz tráfego pago. Eu só fiz tráfego pago quando eu tinha 300 ou 200 e poucos seguidores. E não fiz mais, porque eu quis crescer organicamente, quis saber como é que era para eu crescer aqui organicamente, que depois que eu começo a crescer organicamente, vai ser muito mais fácil de eu crescer com tráfego pago. Então a gente precisa fazer isso. Eu sei que a gente fica doido para comprar seguidor, para chegar aqui e ter lá 10 mil seguidores e a pessoa vai te achar com mais autoridade. Vai, mas você não vai crescer, você vai continuar naquela mesmicezinha lá. Então, assim, tenta crescer organicamente um pouco para depois vocês começarem a fazer o tráfego pago, porque vocês vão saber exatamente onde vocês vão direcionar, tá bom? E esse do Reels, que eu quero falar com vocês a respeito do Reels, eu vou dar uma pincelada aqui rapidinha, porque senão vocês vão ficar muito tempo aí. Deixa eu falar rapidinho. O algoritmo do Reels, o que você tem que fazer? Quando você escolhe um formato, você tem que fazer esse formato sempre. Você também tem que colocar as suas cores no título. Não coloca cada hora uma cor e uma fonte no título, porque o algoritmo do Instagram, do Reels, quando identificar a cor do seu título, quando identificar que você faz o formato, por exemplo, um formato do Reels é apontando. Outro formato do Reels é aquele que você faz sobreposição de voz. Outro formato do Reels é quando você fala, que é o meu, por exemplo. Você vai falando e vai dando tipo uma aula. Ali a pessoa... esse é outro formato do Reels. Então existem vários formatos do Reels. Existe o entretenimento, que é a brincadeira. Existem diversos, que aqui não dá pra falar todos. Então, quando você escolher um, traça aquele um e faça, gente, no mínimo 30 Reels daquele mesma forma. Porque depois que você fizer 30 Reels, o algoritmo do Instagram vai entender qual é o tipo de seguidor que gosta daquele formato, que gosta daquele assunto, que gosta daquela forma que você escreve e vai pegar e vai direcionar e vai colocar só esse tipo de assunto para ele. Foi assim que eu consegui chegar a 17 mil visualizações, a 16 mil, agora eu acabei de postei 2 dias, cheguei a 4 mil. Isso para mim já é viralizar. Por quê? Quando é que você viraliza? Você viraliza quando você tem 4 vezes o alcance dos seus seguidores. Eu tenho 1.500 seguidores, então se eu alcançar... Ai, gente, faz conta que eu não sou boa em matemática, não. Se eu alcançar 4 vezes esses 1.500, eu viralizei, tá? Essa que é a métrica para você saber se você se você viralizou ou não. Outra coisa que a gente tem pro feed do Reels é só isso. Se você viralizou 4 vezes mais, você dos seus seguidores você viralizou. No feed, você viraliza tanto se você... Acontece isso, 4 vezes seus seguidores viralizaram aquele seu post, ou se você foi entregue para mais pessoas que não te seguem do que te seguem. Isso também é uma das métricas para você ter como viralizado o seu post. E se você ganhar muito seguidor por aquele post também é outra métrica que você viralizou, tá? Essas são as coisas dos Reels.
Preste bastante atenção. Não poste cada hora um tipo de Reels que o algoritmo do Instagram fica bagunçado e ele não te entrega. O Reels vocês têm que focar certinho para vocês conseguirem serem entregues o máximo possível. Gente, eles estão entregando muito. Tem gente que está tendo 1 milhão de visualizações, 2 milhões de visualizações. Então, tenta focar no Reels, não deixa de fazer o Reels. A gente tem que fazer. Coloca ali um procedimento seu, como era antes, como é que ficou depois. E faz do mesmo jeitinho sempre. Uma hora vocês vão viralizar, pode ter certeza, tá? E outra coisa, se você posta de uma forma, não vem cada hora botar uma coisa lá no Reels, não. Não posta um seu antes e depois sempre. Daqui a pouco você vai colocar retrospectiva de 2022. Depois você coloca um meme. Não. O que você for fazer, você faz até o fim, tá? Sempre assim. E tem muito mais coisa do Reels que não dá pra falar agora aqui. Outra coisa, postou uma coisa, outro erro. Postei uma coisa. Ai, postei errado, não gostei desse post, vou lá e apago. Não, você não pode postar e apagar, porque o algoritmo entende que você está fazendo alguma coisa fora das diretrizes dele. E ele vai te deixar lá de banho-maria, tá? Te deixa lá de lado para ver o que aconteceu ali, o porquê que você está colocando e apagando o post. Então, não apague, arquive. Você fez alguma coisa que você não achou legal aquilo que você postou, pegue e arquive. Se você escreveu alguma coisa no post e você tá vendo que você escreveu alguma coisa errada, se não for gritante, você não corrige até 2 horas. Por quê? Quando a gente quando a gente faz algum post, o Instagram entrega para nossa primeira camada, para o nosso primeiro grupo, que são aquelas pessoas que mais curtem, mais engajam, mais comentam, mais falam com a gente no direct. E quando ele entrega para esse primeiro grupo, ele não entrega mais. Quando você edita, a primeira entrega para esse grupo é morta. É como se não existisse essa entrega, entendeu? E eles simplesmente vão lá e quando você edita, entrega já direto para sua segunda camada. Então, se foi entregue para sua primeira camada e eles não viram, eles não vão comentar, não vão curtir, não vão ter nenhuma interação com você. Então, o ideal é que você espere 2 horas de quando você postou e faça a sua edição de que você tiver que editar, porque aí eles já entregaram para sua primeira camada, já vão fazer qualquer tipo de interação que tiverem que fazer com você e depois eles vão entregar para sua segunda camada. Tá bom? E não poste o Reels em menos de 24 horas. Isso eu sei que quando as pessoas gostam de fazer Reels, acabam fazendo um atrás do outro. Não! Sabe por quê? Porque muitas das vezes você vai acabar viralizando o seu Reels depois de uma semana. O meu Reels de 17 mil visualizações, o que aconteceu? Eu fiz um Reels bobo, que eu achei que ninguém que ia gostar, sobre centralizar a foto que fica lá no feed. Quando você faz um Reels, escolhe a capa e você quer botar aquela capa centralizada, foi o meu Reels, meu segundo Reels, eu acho que mais viralizou, foi quando eu fiz tão rapidinho, aí eu falei, gente, vou fazer. Aí ele começou a viralizar depois de uma semana que ele chegou a perto de 17 mil e viralizou muito rápido ele, tá? Então assim, você tem que deixar no mínimo 24 horas. Fez o seu post, deu 24 horas. E você acha ali que realmente flopou, ninguém visualizou, ninguém gostou, ninguém fez interação, aí você pode postar outro Reels. Mas eu acho o ideal você esperar mais um pouquinho, tá? Espera mais um pouquinho para postar outro, porque pode ser que... teve um Reels meu aí, ó, que começou com 30 visualizações. Eu fiquei bem chateada. Falei, poxa, tô com 1.000 e poucos seguidores, só 30 visualizaram. Mas aí chegou, acho que é 7 mil. 7 mil visualizações, esse daí acabou viralizando também, viu? Então, gente, vocês têm que focar nisso. Não pode sair postando Reels atrás de Reels, não. E não respeitar o horário da live. O que acontece? Muita gente coloca a live, o horário, aí chega e fica, boa noite! Ai, gente, vamos esperar o pessoal entrar. Oi, fulano! Oi, ciclano! Oi, fulano de tal, tudo bom? Ai, como é que foi? Ai, te vi ontem lá, não sei o quê. Gente, isso é um saco. Por quê? O que acontece? Você se disponibiliza ali para assistir a pessoa no horário que ela fez e ela tá dando mais atenção a quem não entrou no horário, ao invés de entrar no horário que você tá ali certinho, começar o seu assunto. Eu nunca vou fazer isso. Eu vou dar boa noite às pessoas e vou entrar e vou começar a live. Ai, tô até seca, não peguei água. Mas aí eu vou começar a live e vou ficar falando com vocês. Não vou ficar esperando, vou pedir sim para quem puder encaminhar a setinha, vai lá e encaminha para as pessoas que têm interesse colocar o Instagram para vender, para fazer do seu Instagram um meio de venda. Vai lá e pede o que você tiver que pedir. Curte a gente. Quem puder também curtir aqui, porque o Instagram acaba me indicando mais.
Então você pode fazer esse tipo de pedido, mas não ficar esperando as pessoas entrarem, que é uma falta de respeito com quem já está ali com você, tá? E não tenha vergonha de vender, foi o que eu falei com vocês. Quando a gente entrega, aquilo que o Érico Rocha fala muito, na hora de dar, você dá. Dá conteúdo. Eu dou muito conteúdo, eu dou conteúdo bom. Eu não vou ficar falando e fazendo, só vou. Aqueles hackzinhos que as pessoas fazem. Eu não faço, tá? Eu sou muito verdadeira aqui, eu falo exatamente como eu gosto de que as pessoas falem comigo, que me tratem. Então, assim, eu vou ser bem direta, não vou ficar de firula e vou entregar bastante conteúdo. Mas na hora de vender, eu vou vender. Então, assim, esses dias agora que eu vou ficar disponibilizando o curso, que não vai ser um curso ad eterno, eu abro e fecho, vou abrir e vou fechar carrinho. Então, assim, eu vou oferecer a vocês. Então, na hora de dar o conteúdo bom, eu tô dando conteúdo bom, mas na hora de eu for vender, eu vou vender. E vocês têm que fazer isso. Vocês não têm que ter vergonha de vender. Isso faz parte de todo mundo. Porque o que você pensa? O seu produto pode ser uma forma de transformar a vida de alguém. Por exemplo, o meu produto, eu vou ajudar as pessoas a mexerem no Instagram sem ter que ficar pedindo a outra pessoa. Então, isso para a pessoa que está comprando é muito importante também. Então, tem que pensar que a forma que eu estou fazendo uma venda, eu estou ajudando alguém. Eu estou ajudando alguém a destravar, desbloquear, a não saber mexer no Instagram, tá? Quem quiser mais botar dúvida aí pode perguntar, que eu já vou vir de novo falar com vocês. Já falei isso aqui, né? De não repostar todas as marcações dos stories. Vocês têm que avaliar se aquele repost vale a pena e só repostar depois do seu terceiro stories, tá? E não ouvir a sua audiência. Esse é um grande erro, porque às vezes a gente acaba querendo postar o que a gente mais gosta e a gente não escuta o que a audiência está querendo. Às vezes a audiência quer uma coisa mais rasa, mais simples, mais tranquila, e você quer dar aquele assunto profundo, fala bastante para ela entender que você sabe do assunto, mas às vezes você num assunto mais raso é mais até importante para ela, que vai quebrar alguma objeção ali que ela tem, e dali ela pode depois ir para o seu assunto mais aprofundado. Então, gente, sempre faça a caixinha de perguntas, sempre pergunta à sua audiência o que ela gostaria de saber, faz enquete para você saber. Por exemplo, a minha live está sendo às 9 horas da noite porque eu fiz enquete com vocês perguntando qual horário que vocês mais preferiam, se era às 8 ou às 9. Para mim até que às 9 tá ficando um pouquinho tarde, mas eu perguntei a vocês escolheram às 9, tá? Vou ver aqui as perguntas. Cadê? Tá. A quantidade de postagem por semana influencia no crescimento do Instagram? Com toda certeza. Quanto mais... Porque assim, se você posta o Reels, você tem que esperar para postar 24 horas outro Reels. Mas isso você pode postar direto no feed. Vocês podem fazer aquele postagem carrossel, postagem... carrossel infinito, pode fazer postagem de foto única, pode fazer vídeo. Então, gente, mete bronca ali, pode postar à vontade no feed. No feed pode postar à vontade e stories também. Você tem um mínimo ali que o Instagram entende como bom, são 15 stories por dia, tá? De 10 a 15 eles entendem como bom. Esse erro já que eu cometi algumas vezes. Qual é o 15, gente? Apagar. Não pode, gente, apagar. Não pode, porque ele entende, como eu falei, sobre a diretriz lá que você tá burlando lá o Instagram. Mas daí não pode fazer outro tipo, depois do Reels, só aquele que você escolheu. Faz teste, porque realmente às vezes você não sabe o que a sua audiência gosta mais. Porque, por exemplo, eu sempre faço Reels falando. Quando eu fiz um Reels apontando, até mesmo para eu ver como é que seria a entrega desse meu Reels, foi horrível. Não entregou nada. Eu já tinha viralizado alguns e depois esse não entregou quase nada. Até hoje lá cresce, mas cresce bem pouquinho. Se vocês quiserem ver, eu tô até com vestido laranja. Não entrega quase nada. Então, sim, você tem que saber exatamente o tipo de formato que você vai utilizar e ir até o final, tá? Você quer fazer outro tipo? Quer fazer esses apontando também? Faz a gravação no Reels, salva e não salva com música, porque se você salvar com música, você não consegue ir com alguma voz sua pro feed. Mas faz o seguinte, você salva e depois você insere a música depois. Você pode botar nos stories e depois dos stories você compartilhar lá pro seu feed. Aí você pode fazer isso, porque quando você compartilha dos stories pro feed, não entra como Reels. Apesar de ficar na abinha de Reels, não entra como Reels. Ela entra como postagem de feed, tá?